Bom dia a todos, obrigada pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse tema que todos têm curiosidade, acho que muitos já escutaram, já têm uma noção, mas acho que tem muita dúvida ainda, tem muita questão para ser esclarecida. Então, nosso intuito aqui, de modo algum, é esgotar o assunto, mas sim passar princípios gerais, qual que é o conceito, né, quais são as preocupações, trazer um pouco dessa especulação que a Luciana comentou. Muito se fala, né? Então tem muitas questões assim que realmente não foram cobertas pelo texto da reforma. E a gente vai dividir a apresentação da seguinte forma: a primeira parte da apresentação a gente vai focar num tema aqui que interessa, acho que a todos vocês que trabalham com importação, que são os benefícios fiscais, guerra fiscal, benefícios, como é que fica com a reforma. Isso é um tema que está super, enfim, em alta, né? E as pessoas realmente estão com muita dúvida: vai acabar o benefício fiscal, não vai? Como é que vai ficar? E aí depois a gente passa especialmente para os temas da reforma, como é que realmente as principais questões, como é que vai funcionar, o que é essa reforma, né? Então vamos passar pelos conceitos gerais. E, enfim, e no final, como a Luciana comentou, a gente abre para perguntas e estou aqui à disposição para tentar esclarecê-las. Vamos lá. Primeiro, então, como eu disse, a gente vai começar aí falando de o que é a guerra fiscal, né? Acho que muitos de vocês aí já escutaram esse tema, né? Basicamente, o que é? É a disputa, né? A gente tentou fazer uma ilustração aqui, mas basicamente é a disputa entre os estados para trazer pessoas, trazer empresas, né, para dentro dos seus territórios, né? E como que eles fazem isso? Como você atrai as empresas para os respectivos estados? Concedendo benefícios, né? E o que gerava isso? Uma guerra mesmo, por isso que esse é o nome, né? Uma disputa, assim, muito forte entre os estados. E acabava prejudicando os estados que não concediam benefício. Então, assim, aqui a gente tem, né, os estados mais conhecidos por concessão de benefícios: Santa Catarina, tem Espírito Santo, tem Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, tem Goiás. Aí a gente tem aqui no Norte e Nordeste, né, a gente vai falar um pouquinho de Alagoas, que não é tão conhecido. Rondônia, do outro lado ali da região norte. Então, tem diversos estados, né, concedendo esses benefícios, que são benefícios dos mais variados. Então, desde um diferimento do ICMS na importação, até um crédito presumido, redução de base de cálculo. Os benefícios são dos mais variados. Mas o intuito é o mesmo, né? É realmente fazer com que as empresas estejam ali presentes, né? E mais do que isso, né? Principalmente como a gente está falando de benefício na importação, que o desembaraço, que essas cargas, elas entrem fisicamente e sejam desembaraçadas nos respectivos estados. Então, você traz toda essa movimentação de receita de arrecadação de tributo e também enfim, você traz emprego, você traz uma série de outros fatores para os estados. Então, por isso que sempre foi uma questão muito relevante. Mas essa guerra ela gerou muito contencioso, né? Então, muita disputa na justiça. E, ao longo dos anos, né, dos últimos anos, os tribunais vêm julgando esse assunto e todo mundo chegou meio que à conclusão: precisa dar um basta, assim, de alguma forma. Um basta, ou pelo menos, se não é um basta, é uma redução dessa disputa. Então, teve julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal em 2015 e em 2017, que depois acabou culminando nessa Lei Complementar 160, que foi meio que um marco, né, para a questão da guerra fiscal. Por quê? Porque o STF decidiu que os benefícios fiscais concedidos de forma unilateral pelos estados, porque é isso que acontecia, essa era a grande questão. E este é um dos pontos que a reforma está tentando resolver. Os estados, cada um deles, com a sua autonomia, né, com a sua independência, poderia conceder, né, os benefícios. Um concedia de uma forma, outro concedia de outra, mas eles têm autonomia para fazer isso. E, com isso, acabava prejudicando os outros estados que não tinham benefícios. E aí o STF falou assim: olha, então, e a discussão era: esse benefício é inconstitucional? É constitucional? Pode um estado sozinho conceder um benefício que pode estar prejudicando outros estados? Aí o STF decidiu que não poderia, mas, de outro lado, ele não ia prejudicar todas aquelas empresas, todas aquelas pessoas que já aproveitavam de benefícios, né? Se utilizavam de benefícios. Então, eles são realmente, eles não eram válidos sem aprovação do CONFAS, né? Que é esse órgão formado, né, pelo Conselho de todos os estados, e que tinha justamente essa função de decidir sobre
questões que tem, e tinha não, né? Eu já estou acabando com o Confas não acabou ainda, mas ele tem ainda essa função de regular essas situações entre os estados, tratar sobre benefícios. Então, os benefícios que eram considerados válidos eram aqueles que tinham aprovação do Confas. Os que não tinham eram justamente esses que foram julgados inconstitucionais. Mas o que o Supremo decidiu e depois, então, culminou nessa lei complementar? É que, embora esses benefícios não fossem válidos, as empresas não poderiam ser prejudicadas, então não poderia haver uma cobrança retroativa e o Congresso ele deveria editar uma lei complementar, que foi essa 160, para ratificar, ou seja, para confirmar esses benefícios, né? Mas estabelecendo um prazo de duração. Então, a ideia, né, é que esses benefícios não fiquem assim, de forma perpétua no tempo, que eles tenham um prazo, né, e tenham condições aí para serem aproveitadas. Então, muito se fala que a reforma tributária está acabando com os benefícios fiscais. Não, né? Na verdade, isso já vem de muito antes. Então, é sempre bom a gente contar esse contexto, né, de situar um pouco antes de colocar, de fazer afirmações de que não, a reforma, né, ou o Congresso acabou com o benefício. Não, na verdade, já vinha uma disputa de muitos anos, né? Já vinha essa guerra meio predatória entre os estados, que, né, acabava ocasionando muito contencioso. Então, esse foi o jeito de tentar se resolver. Então, mantiveram-se os benefícios, então os benefícios eles estão válidos, as leis, os estados, cada um deles, o que essa lei complementar determinou foi que cada estado deveria reeditar suas leis internas, né, assim, confirmando os benefícios, sem cobrança retroativa, e estabelecendo realmente condições, prazos e requisitos para que esses benefícios continuassem valendo, desde que respeitado esse prazo máximo de 2032. E aí vem a pergunta do milhão, mas vai acabar mesmo em 2032 os benefícios? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo faz. Gente, a princípio, o que a gente tem na lei, né, e na proposta, né, na emenda constitucional que aprovou a reforma tributária, é que sim, acabaria, tá? Só que até lá, né, é um período, a gente tem 8 anos, né, é um período grande de transição. Temos 2 governos, aí tem o governo atual e mais 2 ainda para ter. Então, assim, e isso é muito político, né? Então, quando a gente fala aqui de o que está na lei, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é a política, né? Outra coisa são as questões econômicas de cada um desses estados, porque vocês imaginam que Santa Catarina, por exemplo, e Espírito Santo, vou citar 2 aqui, que são estados, assim, conhecidos por benefício, eles vivem de benefício, né? Então, assim, imagine acabar, como é que fica o Estado, né? Então, tem todas essas questões que não são fáceis de responder, não são triviais. Então, os outros estados você não tem essa questão de acúmulo de crédito, mas eles oferecem, na maioria deles, então aqui na parte, né, dos incentivos, que tipos de incentivos que eles oferecem? A maioria deles, diferimento do ICMS na importação. Então, eles facilitam fluxo, né? Fluxo financeiro, né? Então, ao invés de você pagar o ICMS na entrada daquela carga importada, ela fica diferida para a saída, né? Seja local ou seja interestadual, tá? E também créditos presumidos ou redução de base de cálculo. A carga tributária, ela vamos dizer assim, a carga tributária final, ela fica semelhante entre esses estados que concedem benefícios. Algum fica com uma carga um pouquinho maior, aqui a gente está falando de uma carga estimada aqui de Rondônia de 1,8, Santa Catarina varia entre 1,4 a 2,6, a depender do prazo, né? Goiás também fica ali, é uma questão mais até no Goiás, já chega em Goiás porque é um pouquinho diferente a sistemática, mas, de um modo geral, a carga tributária, se a gente for colocar, eu tenho depois um slide aqui para comparar entre os estados que concedem benefício, elas são mais ou menos semelhantes. O que diferencia? São os requisitos, né? Então, assim, a questão do desembaraço é um requisito bastante importante, né? Então, assim, imaginem vocês poderem aproveitar de um benefício mantendo-se em São Paulo, né? Sem ter que sair daqui, aproveitando toda a estrutura. Rondônia é um que oferece, tá? Tem aqui os requisitos, então todos eles, na verdade, exigem que tenha-se uma filial, enfim, um estabelecimento no estado. Então, isso é requisito básico para todos. E Rondônia ainda tem um requisito adicional que você tem que deixar lá um valor ali de depósito de R$227 mil, eles vão atualizando isso todo ano, mas enfim, se for pensar em termos de cargas mais altas, não é um valor tão relevante. Mas o grande diferencial mesmo é a questão de desembaraço ou não, só que a maioria dos estados, tirando Rondônia e Alagoas, por exemplo, Santa Catarina, né? Vamos até mudar aqui para a próxima página, para o próximo slide,
Santa Catarina exige é muito conhecido, né? Todo mundo fala assim, não, Santa Catarina é o lugar do benefício, é o que é mais falado, né? O estado, né? Já me perguntaram muito, assim, mas por que Santa Catarina, né? O que ele tem de tão especial comparado com os outros estados? Ele não tem nada de tão especial assim, se a gente for pensar em termos de tipos de benefício, de carga tributária, é muito semelhante, mas é um estado preparado para receber as empresas. Então, eles têm todo, assim, é muito rápido de se conseguir o benefício lá, eles facilitam todo o trâmite, né, de documental e tudo que você precisa fazer para conseguir o benefício. Então, tem todo esse lado de facilitação, né, e é um ambiente totalmente pró-incentivo, pró-empresa, tá? Coisas que outros estados não têm. De outro lado, ele exige contrapartidas, né? Então, sempre quando a gente vai fazer uma análise, vale a pena ou não, né, usar o benefício, a gente também tem que olhar nos requisitos que são utilizados, que são solicitados por cada um dos estados. Santa Catarina é um que exige ali uma contrapartida importante, que é de 4%, né, aproximadamente, aqui Santa Catarina, na verdade, estou aqui no outro, que exige aqui uma contrapartida aí de 4%, né, de 0,4%, desculpa, do valor das operações alcançadas pelo benefício. A depender do volume das operações, pode ser uma contrapartida alta. Eu já tive cliente que saiu de Santa Catarina porque ele não tinha um volume de importação tão relevante assim, o custo para ele, né, logístico, enfim, ele pesou todos os fatores e essa contrapartida exigida pelo Estado para ele não fazia sentido. Então, são questões que a gente precisa analisar. Então, falar que não, eu vou para Santa Catarina porque Santa Catarina é o melhor. Não é assim o benefício. Eu acho que a gente sempre precisa considerar realmente todo o conjunto, né? Contrapartidas, quais são os benefícios e agora, com a reforma, a gente precisa considerar ainda mais essa questão do prazo, né? Porque se a gente tiver em mente que, de fato, em 2032, vamos colocar assim, assumindo essa hipótese, que não teria mais, os estados não poderiam mais conceder esses benefícios, então, eu que não tenho benefício hoje, valeria a pena eu pleitear, né? Até que ponto vale a pena eu pleitear? Eu acho que é uma análise caso a caso, mas o que eu acho que se for, né, se for pleitear, obviamente tem que fazer toda uma análise, tanto de custo tributário, quanto custo logístico, todas as questões comerciais, logísticas, financeiras, econômicas, e também essa questão de mudar toda a estrutura, por exemplo, as empresas que estão sediadas em São Paulo, se realmente o custo-benefício de você sair, por exemplo, de um ambiente aqui, né, como a gente tem aqui na LibraPost, para ir para um estado onde você vai ter que estabelecer toda essa estrutura, né, e além de mais, deixar essas contrapartidas que às vezes são altas, tá? Então, acho que são os pontos principais aqui que a gente precisa analisar quando a gente está falando de benefício, tá? Que mais que eu posso falar daqui dos benefícios? Então, assim, falando um pouquinho só sobre Alagoas, né? E Rondônia eu falei um pouquinho, assim, basicamente são os mesmos incentivos. Acho que uma coisa que é importante falar, né, que muita gente tem dúvida, mas é só trading que pode, né? Se eu entrar com esses benefícios, né? Se eles têm mais acesso, como é que funciona? Na verdade, não. As tradings, elas podem, né, obviamente, elas já têm, elas estão baseadas em vários estados, então elas já têm esses benefícios, então, com eles, obviamente, acaba sendo, vamos dizer assim, facilita, né, mas não é uma exclusividade. Então, os clientes, eles podem sim pleitear diretamente, seja Rondônia, seja Alagoas, seja Santa Catarina, qualquer um desses estados pode ser pleiteado diretamente, com exceção do Minas Gerais Corredor de Importação, que é um benefício. Esse benefício específico, ele é destinado aí desculpa, é Goiás. O Goiás, o Comex Produzir, ele é destinado especificamente para empresas comerciais exportadoras, mas todos os demais, eles são sim acessíveis a qualquer empresa que queira seguir o processo, o trâmite, né, de documentação e atender os requisitos para aproveitar os benefícios, tá? Então, acho que esse era um ponto para esclarecer. E Alagoas, que eu acho que poucos de vocês talvez tenham escutado falar de um benefício em Alagoas. É um benefício bastante peculiar, porque, diferentemente dos demais benefícios que basicamente trabalham com essa questão de crédito presumido, redução de base de cálculo, aqui e é um crédito diretamente concedido, né? É uma renúncia fiscal clara na legislação. A Alagoas trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele trabalha com negociação de precatórios do Estado. Então, basicamente, precatório é a forma pela qual os estados pagam as suas dívidas, né? Então, o Estado de Alagoas tem diversas dívidas, principalmente com servidores públicos,
E aí, esses servidores negociam esses precatórios com quem precisa daquela verba para, por exemplo, compensar imposto. Então, é possível fazer essa compensação da verba do precatório. Então, o governo, ao invés dele pagar para aquele funcionário público, ele cede, vamos dizer assim, esse valor por uma empresa que precisa pagar o ICMS, mas cede com um deságio grande, né? Então, para a pessoa que detém o crédito, né, por exemplo, aquele funcionário público que está litigando com o governo, é interessante porque ele recebe antes, né? Então, a fila de precatórios é uma fila bastante extensa, então ele antecipa esse valor, mas antecipa com um deságio alto. E para as empresas é muito interessante também, porque elas vão pagar o valor daquele crédito com um valor bem mais alto. A gente estava aqui falando, de novo, em tese, deveria acabar em 2032, né? Então, a gente tem esses próximos 8 anos, que, na verdade, não são 8, tá? Porque, assim, a gente vai mostrar nos próximos slides, que a partir de 2029, o ICMS ele já vai começar a ser reduzido. Como esses benefícios eles já são, eles são essencialmente ligados ao ICMS, né? Então, uma vez que ocorra uma redução gradual, né, dos benefícios a partir de 29, então, uma redução gradual do ICMS a partir de 2029, em tese, também haveria um impacto proporcional nessa carga tributária sobre os benefícios, tá? O que a gente falou muito da questão, né? Mas e como ficariam os estados, né? Como é que fica esses... E principalmente, não só os estados, mas as empresas que tiveram que se instalar, tiveram que despender uma série de, né, de investimentos altos, né? Alguns estados, como a gente viu, exigem investimentos significativos em contrapartida à concessão do benefício. Como é que fica? O governo federal, na verdade, né, o Congresso, na edição do texto da reforma, ele previu um fundo de compensação de benefícios fiscais, justamente para tentar equalizar essa situação, principalmente das empresas que, em tese, de novo, a partir de 2032, não poderiam mais, de alguma forma, ou não teriam como aproveitar na integralidade esses benefícios. Então, é um fundo com valor previsto aí inicial de 160 bilhões de reais, que parece muito, mas se a gente for pensar o número de empresas, né, o número de empresas que tem hoje, né, que se aproveitam de benefícios, a gente não sabe se esse número seria suficiente ou não. É um número inicial que o governo passou, um número que seria corrigido, né, mas muitas perguntas realmente ficam, né, se de fato, é suficiente, quais são os critérios, né, como que essas empresas vão poder, de fato, usufruir desses montantes, né, tem requisitos, qualquer tipo de empresa que hoje se utilize de benefícios vai poder acessar esses recursos, e como que ficam os próprios estados, né, os estados também vão usar desse mesmo fundo. Então, tem uma série de pontos de interrogação que ficam e que serão regulamentados por lei complementar. O que vocês vão mais me escutar agora, a partir dos próximos slides, vai falar que precisa ser regulamentado. A lei complementar, ela precisa vir para amarrar uma série de pontas que estão soltas e que, enfim, nem poderiam ser, de fato, esclarecidas neste texto inicial da reforma, porque era muita coisa para tratar, né? Mas a gente imagina aí que isso vai ser... Imagina não, a gente espera que as coisas fiquem mais claras quando vier a lei complementar, que estamos esperando para o meio do ano, tá? E aí eu coloquei possibilidade de discussão judicial, tá? Porque, a depender de como vir a discussão judicial, a legislação complementar, e se tiverem contribuintes que não vão ser abarcados, se tiverem requisitos ou critérios que não estiverem muito claros, vai culminar em acesso ao judiciário, discussões e tudo mais. Mas, primeiro, vamos ver como é que vai ser, e aí depois vou só terminar esse aqui, aí a gente já faz. Vamos esperar a lei complementar e vamos ver como vai realmente vir o texto, e aí a gente vê o que faz para cada caso concreto, tá? Então, aqui, impactos, né, sobre a redução ou, né, extinção aí dos benefícios, né? O que a gente imagina? Uma possível mudança de local das empresas. Tem muitas empresas que estão estabelecidas em determinados estados apenas e tão somente por conta dos benefícios. Como a reforma, em tese, reduziria os benefícios, faz sentido continuar naquele estado, né? Ou faz mais sentido ficar mais próximo do mercado consumidor, já que um dos pilares da reforma é princípio de destino, né? Então, a tributação ela tem como esse pilar que vai ser
no domicílio, enfim, na residência do cliente, né, de quem está realmente consumindo aquele produto ou serviço, né. Aspectos logísticos, né, formação de preço, porque se não tiver benefício, o preço, obviamente, não vai ser o mesmo. Decisões sobre investimento e desinvestimento e um planejamento estratégico, né, se vai abrir novos mercados, se não vai, como que a empresa vai se posicionar, não ocorrendo mais, né, ou reduzindo significativamente os benefícios. Então, aqui, gente, de novo, só para encerrar essa parte da apresentação, muitas interrogações, a gente, enfim, estou me baseando aqui realmente no texto da reforma e na Lei Complementar 160, que já existia, prevendo esse final aí em 2032, mas tem muita água para rolar, tem muitas coisas acontecendo, tenho certeza que os estados estão se articulando, né, politicamente, para ver realmente, né, Bruno, a gente discutiu, assim, Santa Catarina está seguro que não vai acontecer nada lá, né? Então, assim, uma coisa é o que está acontecendo nos bastidores, outra coisa é o que está na lei. Então, aqui eu trouxe para vocês o que está na lei, o que está na reforma tributária, mas, né, os bastidores, as especulações são muitas, né? Agora, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente passar depois para o texto da reforma. Lu. Então, agora a gente vai entrar nesse segundo bloco, agora no tema reforma mesmo. Acho que o primeiro ponto para esclarecer, né, é uma reforma específica, é sobre os tributos, sobre o consumo, né? Então, muito se fala, mas e o imposto de renda? E a contribuição social? E o INSS? Né? Como é que fica? Não entra nessa ainda. A proposta de emenda, ela foi aprovada dia 20 de dezembro do ano passado, e no texto tem uma previsão específica dizendo que essas outras duas reformas devem acontecer também, e os textos eles devem sair, em tese era para sair agora, final de março, começo de abril, porque tinha 90 dias desde a promulgação da reforma, que foi no final do ano passado, para o Congresso editar os textos de reforma, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição previdenciária, tá? Ainda não saiu, a gente está vendo bastante notícia que o Congresso tem trabalhado nesses dois temas, que são bastante importantes, mas ainda não saiu. Então, aqui focaremos, então, na reforma do imposto sobre consumo. O que é Bom, antes de falar sobre o que é a tributação sobre o consumo, mas quais são os principais objetivos dessa reforma? Porque, de novo, na linha de entender contexto, como eu fiz com os benefícios fiscais, acho que é bom a gente entender um pouco do contexto da reforma. Bom, primeiro, ela demorou mais de 30 anos para sair. Então, assim, foi um grande feito. É um grande feito termos essa reforma aprovada, tá? Pilares, tá? Simplificação do sistema. Para quem trabalha, né, no dia a dia com a área fiscal, e mesmo quem não trabalha diretamente, mas indiretamente, né, com as questões, muita gente aqui de Comex, sabe o que é, a gente brinca que é um manicômio tributário, não é possível conseguir viver e entender nessa realidade que a gente vive hoje. A gente tem, né, 27 estados, mais de 5 mil municípios, legislações diversas, né, estaduais, municipais, federais, com atualizações diárias, né? Então, hoje, se eu abrir meu celular aqui, eu vou ver mais de, sei lá, quantas portarias, instruções normativas e legislações novas todos os dias. Impossível. Nenhuma pessoa consegue, nenhuma empresa consegue acompanhar todas essas alterações. Então, a ideia de simplificar, reduzir o número de tributos, é reduzir legislação, é simplificar, tá? Eficiência tributária. Hoje, o nosso sistema atual, ele não é eficiente, de modo algum. É tributo sobre tributo. Ninguém precisa falar assim, não, a alíquota é 15, mas é 15, qual que é a base? Não é 15 que vira 17, é 15 que vira 18, porque é um tributo sobre outro, a base engloba, né, a nossa base atual, ela engloba vários outros tributos dentro da própria base, então você não consegue nem fazer, quando alguém faz uma pergunta simples, mas qual que é a alíquota do imposto? Você não consegue responder com precisão, né? Um dos outro pilar, manutenção da carga tributária global. Essa é a grande questão, né? Coloquei aqui tentativa, né? Porque a ideia do governo é de neutralidade, né? Então, que a carga ela não fosse majorada, mas já sabemos que alguns setores vão ser mais impactados do que outros, né? Então, tem ali uma questão ainda difícil de prever, porque a gente ainda não tem a tão esperada e, como eu disse, que eu vou falar muito sobre a lei complementar, é ela quem vai definir realmente a alíquota teto, que hoje a gente está falando em 27,5% para essa nova tributação do IVA, mas ainda não tem um limite fechado, tá? Então, o que se sabe hoje é que tem alguns setores que vão ser mais impactados do que outros, mas ainda não dá para cravar e falar, não, qual que é a sua simulação, quanto que vai ser, a gente não tem isso na ponta do lápis, esperamos ter a partir do segundo semestre.
maior transparência para o consumidor. Como eu estava dizendo, ninguém sabe hoje de fato quanto que se paga, né? Qual que é a tributação sobre determinado bem e serviço. Então, a ideia é que tenha essa transparência mais realmente efetiva. Redução do contencioso. Essa é uma grande questão. Hoje, o Brasil é conhecido internacionalmente pela sua grande litigiosidade, né? Porque no Brasil, se você não litiga contra o governo, você não consegue as coisas simplesmente, né? Então, hoje, o litígio, ele é muito mais, até para você ser competitivo, se manter competitivo no mercado, do que só estou brigando com o governo porque eu quero brigar. Não, é necessário, na realidade, né? Porque senão, assim, as leis são mal feitas, as leis são muito complexas, elas não são compreensíveis. Então, ou você litiga para deixar aquela posição clara, ou você vai sair perdendo na tributação, tá? Redução da guerra fiscal, né? Enfim, redução, uma extinção com a ideia dos benefícios que a gente já comentou. Incorporação do padrão internacional do IVA, né? Então, o grande racional da reforma é baseado no IVA, né? Tomou como base o padrão internacional, que é esse imposto sobre valor agregado. Então, a ideia é que não haja mais essa tributação em cascata, que não haja mais a base de cálculo com vários tributos incidentes sobre, né, um incidente sobre o outro. Então, a ideia é essa, né? Então, funciona muito bem na Europa. A gente, né, vai esperar que funcione aqui também, mas o Brasil é sempre Brasil, a gente tem as dúvidas. E de ter, o último pilar aqui que eu ressaltei é a justiça fiscal, para tornar uma carga, né, realmente, fazendo todas essas alterações, tanto de base de cálculo, quanto de alíquota, quanto, enfim, toda a sistemática mudando, que seja um sistema mais justo, né? Que seja uma questão um pouco mais equalitária para todos, tá? Então, hoje, o que a gente tem aqui? A gente tem 5 principais tributos incidentes sobre o consumo, tá? Então, PIS, COFINS, IPI, do ponto de vista da União Federal, então, a gente ainda continua, né? Hoje a repartição entre os poderes, né? Ela continua, né? O nosso sistema federativo, ele não foi alterado pela reforma. Então, hoje vai continuar existindo União, municípios e estados com as suas respectivas competências. O que vai mudar realmente são os tributos que hoje são assim distribuídos, né? Então, os tributos de competência da União, os tributos de competência dos municípios, né? O ISS especialmente aqui, e o ICMS de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, a ideia é que esses tributos que hoje incidem sobre bases diversas, mas basicamente aqui a gente tem PIS, COFINS sobre faturamento, IPI sobre o valor das operações de produtos importados ou produtos industrializados, o ISS sobre, né, base de cálculo de prestação de serviços, e o ICMS sobre circulação e venda de mercadorias e alguns serviços. 3 principais. Então, para onde vamos, né? Estávamos naquele slide, agora vamos para onde? Vamos para um cenário de 3 principais tributos. Ah, Vanessa, mas não simplificou, né? A gente estava em 5 tributos, passando para 3, não melhorou muito. Na verdade, a gente pode falar que seriam 2, tá? Que seria basicamente essa CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que englobaria o PIS, COFINS e o IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, aqui o ICMS e o ISS, tá? O que é aquele imposto seletivo ali? O imposto seletivo, deixa eu até só passar aqui um pouquinho. O imposto seletivo, ele é um imposto que não vai incidir sobre todas as operações. Então, ele vai incidir apenas sobre aquelas, enfim, aquelas atividades que sejam de alguma forma prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, é um imposto de escopo limitado, né? Então, não vão ser todas as empresas que vão ser atingidas por ele, não vão ser todas as empresas que vão ter que pagar por esse imposto. Então, por isso que a gente fala que, na verdade, a gente vai ter dois grandes tributos, a CBS e o IBS, que, resumidamente, tá? E sim, para simplificar, a gente chama de IVA dual, que é o nosso imposto sobre valor agregado. Mas por que dual? Porque a gente não consegue fazer, a gente, né? Não se conseguiu chegar em um tributo único por conta da divisão de competência entre União, Estados e municípios. Já foi bastante difícil chegar num sistema que se conversasse aqui, municípios e estados concordassem em estar juntos com um tributo só, porque imagina assim, né, gente, imposto, ele está ligado diretamente com arrecadação, né? Então, assim, mudar imposto, mudar tributação é mudar receita dos estados e municípios. Então, isso foi uma grande discussão, ainda é, porque agora tem uma série
arestas para serem aparadas via lei complementar, mas já foi um grande feito a gente conseguir chegar em um imposto único que abranja, né? Então, imagina, vamos simplificar, né? O ISS de mais de 5 mil municípios e o ICMS de mais de 27 estados para o nosso IBS aqui, que é a nossa nova tributação, tá? Temos um longo período de transição. Então, a gente tem aqui até 2032, né? Com uma faseado, né? Então, o governo previu, de fato, que era uma fase de transição longa. Por quê? Porque é muita mudança. Porque realmente a gente está mudando da água para o vinho. Não daria para ser em menos tempo, né? Tentou-se chegar, na verdade, as ideias, as propostas iniciais até que fosse num tempo maior, mas chegamos aí de 26 a 32. Ela falou, mas então, estamos em 24, você está falando de 26, está longe, né? Por que você veio falar para mim agora, né? Também em abril de 24, o negócio vai começar só em 26. Porque é o seguinte, né? A gente precisa entender essas mudanças e se tiverem, né? E vão ter impactos, obviamente. Então, agora 24, como eu vou falar no final da apresentação, mas 24 e 25 é o momento para entender profundamente, fazer cálculo, fazer simulação, analisar contrato, rever operação. E às vezes pode ser pouco tempo, porque na verdade, como hoje ainda estamos em abril de 24, a gente não tem todas as informações necessárias para fazer toda essa análise, a gente vai precisar de tempo, a gente vai ter isso, né? Estamos esperando para o meio desse ano. Então, parece muito tempo, mas não é. Então, esse período prévio aqui, 24 e 25, é de preparação, de análise, de revisão de operação, para que em 26 o sistema comece a operar ainda numa fase de teste, tá? Com alíquotas mínimas do CBS, do IBS, ali somando 1%, e aí começa a ser, né, a partir de 27, 28, a extinção aí dos tributos, né? Em 27 a gente já teria uma extinção de PIS/COFINS importação e até do próprio IPI. E aí, a partir de 29, uma redução, que o ICMS é a parte que, vamos dizer assim, mais impacta, né? Assim, é o mais difícil por conta de envolver aí diversos estados, né? Os mais de 27 estados. Então, 29 começaria uma redução gradual do ICMS até 32 e em 2033 ficaria, de fato, o novo sistema. Então, a gente vai ter vários anos aqui, né, de 26 a 32, com uma coexistência de regimes. Então, principalmente em 26, que vamos pensar do nosso período aqui mais próximo, vai ser um ano bastante confuso, porque a gente vai ter, né, vai manter o sistema atual e vai ter que se adaptar ao novo sistema, né? E aí como é que ficam obrigações acessórias, todos os sistemas internos? Então, assim, uma série de questões, tem várias empresas já me perguntando, vamos trocar sistema, qual que é o melhor sistema, como que a gente vai fazer? Meio que já começando a se desesperar um pouco nessa questão operacional, mas falei, gente, agora ainda não dá para a gente ter essas respostas, porque a gente não sabe nem a carga ainda, né? Como é que vai ficar efetivamente? Então, isso vão ser questões que vão ter que se preocupar, sim, acho que já pode, né, obviamente, olhando e conversando com os desenvolvedores de software, né, dos ERPs e tudo mais, mas as respostas realmente a gente vai ter mais para o segundo semestre, quando vier, né, a lei complementar, tá? E aí, falando especialmente sobre tributos de importação, eu acho que eu comentei com alguém aqui no início, no break, qual que é o impacto para a Comex, especialmente? Essa reforma, ela vai atingir todas as atividades econômicas, seja local, venda e comercialização Brasil, quanto comércio exterior, tá? Mas especialmente no que afeta ao comércio exterior, é PIS/COFINS importação, ICMS importação e o IPI que é cobrado, tá? Então, isso vai, né? Estes tributos, eles vão ser afetados diretamente porque eles estão aqui nessa reforma. Ah, mas e o imposto de importação? Enfim, no caso de exportação, como é que vai funcionar essa parte, especialmente do imposto de importação? Tem um projeto de lei que foi apresentado no início de março para mexer no imposto de importação. Não sei se vocês chegaram a ter, né? Já olhar esse projeto, é um projeto bastante controvertido, a gente ainda está se debruçando, né, os tributaristas se debruçando e os especialistas aí de comércio exterior sobre esse projeto de lei, mas ele é só um projeto, então, assim, projeto tudo pode mudar. Mas fato é que o imposto de importação, ele não está aqui, ele está sendo tratado numa outra mini-reforma, vamos colocar assim, mas fato é que vai sim impactar as importações, né? Isso aqui vai ter que ser, essa reforma ela tem que ser considerada também para fins de importação, tá?
Principais conceitos do novo modelo, tá? Então, como eu disse, é um sistema que vai atingir aí a todos os tipos de atividade, bens, serviços, tangíveis e intangíveis, né? Economia digital, que sempre foi uma grande questão. Eu vou pagar, eu tenho que pagar tributação quando eu faço um download lá de uma música pelo Spotify. Como é que funciona, né? Já tem leis atuais que regulamentam um pouco isso, mas tem uma série de discussões, porque o Estado estava querendo tributar algo que era de competência do município, o município estava querendo tributar algo que era de competência dos estados. Então, tinha também esse conflito e essas guerras fiscais entre estados e municípios com fim arrecadatório, né? Então, aqui também a gente acaba, né, com isso, com essa nova reforma, né, com a reforma, a gente acaba com essas disputas. Olha, vai incidir sobre tudo, então não tem dúvida sobre incidência, toda e qualquer atividade econômica vai ser afetada, né? Só as exportações que não, tá? Outro principal assim, conceito, né? Destino. Hoje, o modelo atual ele está pautado em origem, ele está pautado em local por exemplo, o ISS é local sede do estabelecimento prestador, né? Então a gente está falando sempre de tributação da matriz, né? Onde as empresas estão localizadas. E agora mudou drasticamente para onde os seus clientes estão localizados, onde os consumidores estão localizados, que cria uma complexidade, assim, em tese, ela tem sua razão de ser, mas ela cria uma certa complexidade, porque para quem se eu presto serviços no Brasil todo, né? Ou se eu vendo mercadorias para o Brasil todo, como que vai ficar esse recolhimento? Para que estado eu vou recolher? Para que município eu vou recolher? Todas essas perguntas vão ter que ser endereçadas na lei complementar, porque ela vai ter que esclarecer o que vai ser considerado destino para fins de tributação, né? Então, como é que a gente realmente vai implementar essa questão do destino? E fala assim, mas por que mudou? Né? Assim, é uma questão assim, hoje funciona, né, do jeito que está. E por que essa mudança? Na linha da justiça fiscal, na linha de tentar uniformizar, dar um tratamento mais equânime, né, para todos os entes federativos. Imaginem que, assim, obviamente, vocês sabem que Sul, Sudeste, Centro-Oeste ali são os grandes centros, né? Vamos colocar de Sul e Sudeste, que é onde estão localizadas a maioria das empresas, é onde gira a economia. Como é que fica a economia do Norte, por exemplo? Lá a gente está falando de Rondônia. Como é que fica a economia de Rondônia? Do Acre, né? A maior parte da arrecadação, ela fica concentrada nesses grandes centros. Então, com a mudança do modelo para esse conceito de destino, você tende a equalizar essa disparidade entre regiões diversas do Brasil. Então, em tese, a região norte, os consumidores que estão lá estabelecidos, que estão consumindo, né, seja bens, serviços, eles vão ter acesso a uma parcela de arrecadação muito maior do que tem hoje, né? Então, foi nesta, de novo, tentando explicar o conceito irracional da reforma, foi essa ideia de tentar equalizar um pouco melhor essas disparidades regionais que a gente tem, né, atualmente. Direito de crédito amplo. Essa é uma grande, vamos dizer assim, mudança também do nosso modelo, do novo modelo, porque no modelo atual é limitação de crédito e não crédito amplo, né? Vão ter algumas exceções, né? Então, no crédito, aquisições de bens para uso e consumo pessoal não daria direito a crédito, operações que não estão sujeitas à incidência do imposto também não dariam direito a crédito, e outras hipóteses específicas a serem né, dispostas em lei complementar. Essa é a grande questão aqui, porque muito se questiona que maravilhoso, todo mundo vai ter direito a crédito, então assim, né, mesmo empresas, por exemplo, que estejam no lucro presumido, que hoje não têm direito a crédito, nem de imposto de renda, nem de PIS/COFINS, poderiam se beneficiar e com isso você reduz a carga tributária. Mas até que ponto essa redução ela vai ser efetiva, né? Se a lei complementar vai poder colocar, né, critérios específicos para tentar limitar, mas a ideia é boa, a ideia de dar crédito, né, e o que é dar crédito, né? Basicamente você compra um bem para a indústria e esse bem ele vai poder dar crédito amplo, independentemente do regime tributário de apuração de lucro. Então essa é a ideia, você não limitar o creditamento ao tipo de regime escolhido pela empresa. Tá? Então, isso também facilita bastante enfim, a justiça fiscal do modelo. Tá? A alíquota de referência, como eu já disse no início, a ideia é que se tenha uma alíquota teto, né? Que
hoje está ali fixada, né? Está se estimando em 27,5, mas ela pode variar para mais ou para menos, né? Sempre mais que é muito mais para mais do que para menos, quando a gente fica falando de tá ali com a base de 27, já falou-se em uma alíquota menor, mas antes de ter tanta exceção ao regime, porque como eu disse no início, um dos pilares é que tivesse menos guerra, menos incentivos fiscais concedidos de forma unilateral, mas fato é que vão existir uma série de regimes diferenciados de tributação. A gente vai ver nos próximos slides que diversos setores da economia vão estar enquadrados em regimes específicos com uma tributação zerada ou com uma tributação muito menor do que outros setores, tá? Aí você fala, bom, Vanessa, mas aí o pilar da justiça fiscal já ficou prejudicado, né? Porque você não está tratando, né? Não está dando ali a devida justiça fiscal. Aí é uma questão, acho que, de interpretação e de parâmetro, porque hoje em dia, por exemplo, o setor de saúde já é um setor super incentivado. Cesta Básica Nacional, os produtos alimentícios já são incentivados. Então, na linha da neutralidade, de tentar manter a mesma carga fiscal para vários setores. Então, o governo tentou endereçar esses setores que já tinham uma tributação favorecida no regime atual, tentou enquadrá-los em regimes diferenciados. Mas ele não está dizendo que eles não vão ser tributados de nenhuma forma. Eles estão dizendo que, por um período, que foi fixado em 5 anos, eles serão tributados com alíquotas mais baixas do que os outros setores, tá? Então, essa é uma questão. Então, pelo fato de diversos setores da economia terem sido englobados nesses regimes diferenciados, a alíquota de referência ela acabou ficando um pouco mais alta. A ideia do governo é que ela fosse mais baixa, mas não deu, enfim, e ainda não se sabe se realmente vai ficar fixada em 27,5. Um outro fator importante, como eu estava dizendo, essa tributação em cascata e essa base de cálculo dos tributos atuais, um incidindo sobre o outro. A ideia é que o IVA não vai integrar a sua própria base de cálculo, então não tem essa cobrança de imposto sobre imposto, e também os tributos, o IVA também não vai incidir no período de coexistência dos dois modelos, ele não vai incidir sobre os tributos, né? Os tributos atuais, por exemplo, o PIS/COFINS, ele não vai incidir sobre o IVA não vai incidir sobre o PIS/COFINS, então a ideia é que nenhum tributo realmente incida sobre o outro. Vamos manter, né? Vão ser mantidas a Zona Franca de Manaus, a gente está falando de SUFRAMA. Então, assim, benefício da Zona Franca de Manaus e Simples Nacional está já previsto que vai ser mantido. E aí as outras exceções, né? Realmente são esses regimes de tributação diferenciado, que são basicamente aqui, enfim, então, eles separaram, tá, em alíquotas, né, redução de alíquota. Então, não é uma isenção ou uma não incidência. Então, não é que eles não vão ser tributados, eles estão sujeitos à tributação, é só uma redução de alíquota, porque ela pode ser reinstituída a qualquer tempo ou essa revisão periódica a cada 5 anos. Então, aqui, redução de 100%. Quem que tá? Dispositivos médicos, acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos, saúde menstrual, produtos hortícolas, serviços prestados por instituição de ciência e tecnologia. Enfim, uma lista, não vou passar por todos aqui. Redução de 60%. Serviço de educação, serviço de saúde, alimentos para o consumo humano, produtos agropecuários, higiene pessoal, tá? Isso é o que está, enfim, previsto ali, mas pode ser que tenham mudanças ainda. Redução da alíquota de 30% para serviço de produção intelectual, de natureza, nós aqui advogados e outros serviços, a literária, artística. Isenção, aí sim, uma isenção que é não tributação mesmo, não é redução de alíquota, para serviço de transporte coletivo, né, rodoviário, metroviário, de caráter urbano. Alguns benefícios fiscais para a indústria automobilística, mas bastante reduzido. Hoje a gente sabe que a indústria automobilística é um setor bastante incentivado, então isso foi reduzido para, enfim, colocando até 2032, tá? E focando mais em veículos elétricos e flex, então também na linha de sustentabilidade, ESG, proteção ambiental. Então, o governo manteve, mas manteve com bastante redução, tá? Aqui entra todo um bolo de atividades, né? Um conjunto de atividades, outros regimes diferenciados. Aqui não foi fixada uma alíquota reduzida específica, então não está na alíquota de 100, de 60 ou de 30, mas são setores que podem ser incentivados de alguma forma. E isso também vai ser regulamentado via lei complementar, quais serão realmente os benefícios que, por exemplo, aqui nesse item de serviços financeiros, imóveis, planos de saúde, concursos prognósticos, enfim, combustíveis lubrificantes, aviação,
o que vai ser, né, para esses setores? Porque tem uma série de setores que foram incluídos aqui, foram lá fazer seu lobby no Congresso para ter uma perna na reforma, conseguiram, né? Mas eles não sabem, de fato, quanto que vai ser esse benefício, tá? E de próximos passos, né? O que vai acontecer, né? Daqui para, né, né, em 2024 ainda, tá? A gente vai, de fato, precisar dessa lei complementar que vai amarrar todos esses pontos que eu falei que estão ainda, né, com esses pontos de interrogação que estão na nossa cabeça agora, né? Então, as regras gerais de incidência, os regimes diferenciados e favorecidos, as hipóteses de isenção, o conceito de destino, como eu disse, as regras para aproveitamento e transferência dos créditos. Uma coisa que eu acabei não falando aqui tanto, mas já existe uma previsão, né, para as empresas que hoje acumulam crédito de ICMS, por exemplo, né? Então, tem aí um regime que vai ser um faseamento desses créditos acumulados para que ele se esgote em até 240 meses. Então, tem aí toda uma sistemática que o governo já pensou para dar vazão a esses créditos, porque tem empresas que têm créditos milionários de ICMS, né? Sei lá, 100 milhões de créditos, 50 milhões de créditos, enfim. Então, para que essas empresas não sejam prejudicadas, então existe um programa, já uma previsão, vamos dizer, mais ou menos certa, mas a lei complementar também ela vai detalhar melhor. E também tem créditos de piscofins, né? Então, até por conta das várias discussões judiciais que acabam gerando crédito, tem empresas com créditos bastante altos de piscofins. E aí, como é que vai aproveitar esses créditos? Em tese, na verdade, está previsto na reforma que os créditos de piscofins e saldo credor de IPI, ele vai poder ser compensado com a CBS, que é o substituto desses tributos. Então, mas como exatamente vai acontecer? Como é que eu faço? Como eu operacionalizo, né? Hoje a gente usa a Perdicomp para compensar crédito de piscofins e créditos de tributos federais. Vai ser da mesma forma? Enfim, uma série de questões que no dia a dia importa, né? Porque, na verdade, o texto é bonito, mas e na prática como é que vai funcionar? E aí a gente tem os prazos, né? Então, em 90 dias da promulgação, que já passou, né, que foi do dia 20 de dezembro, deveriam ser encaminhados para o Congresso Nacional os projetos de reforma da folha de pagamentos e do imposto de renda, que até agora não saiu. Tá? E até 180 dias da data da promulgação, que a gente está dando aí no meio do ano, né? Junho, julho, sair essa lei complementar, que na verdade a gente não imagina que seja uma só, a gente entende que é mais de uma, porque é muita coisa para tratar em uma lei só. Então, a gente imagina que vão ser algumas leis complementares divididas por temas ou por tópicos de relevância e que vão endereçar todas essas arestas que ficaram aí soltas, né, no projeto da reforma. Mas, como eu disse, não era nem possível colocar tudo isso num texto só. Já foi um grande avanço sair um texto com conceitos gerais, com princípios, e agora a lei complementar realmente tem que afunilar e aparar essas arestas. E aí aqui a pergunta do milhão, né? O que fazer, então, em 2024, 2025, antes da efetiva entrada em vigor do novo modelo, né? Revisão do planejamento estratégico da operação. Então, assim, se eu não vou ter mais esse tributo, se eu não vou ter mais aquela quantidade de créditos, né? Como que eu vou fazer? Isso aqui vai mudar meu preço? Isso aqui eu vou ter que revisar contratos, né? Então, uma das questões que a gente já tem falado com as empresas, que pode já ser visto desde já, independentemente da gente não ter um valor, né, fixado de quanto que vai ser a minha carga tributária, você pode olhar os seus contratos para ver se tem geralmente é cláusula padrão, né, de revisão contratual, para caso tenha aumento de tributação, mas às vezes não tem. Então, é uma coisa que o jurídico já pode endereçar, né? Essas análises sobre investimentos e desinvestimentos, então, assim, vale eu fazer, né? Eu estava pensando em fazer um investimento. Investimentos a empresa vai pensar em fazer investimento em determinada, né? Seja em aumento da planta, seja em alteração da sede. Obviamente, a carga tributária, ela é super impactante. Então, vale ainda fazer? Vou mudar esta decisão ou não? Uma decisão que já vinha antes, né? Porque essas decisões de investimento, elas demoram anos para serem tomadas e anos para serem implementadas. Então, tendo em vista esse novo cenário, ainda vale a pena aquele planejamento estratégico que eu tinha? A viabilidade, como a gente estava dizendo, de benefícios fiscais, né? Essa análise sobre a viabilidade de requerer, quem ainda não tem, de requerer esses incentivos, tendo em vista, né, custo, prazo, possível prazo de extinção, né, e essa questão do princípio de destino que é alterado pela reforma. Então, essa análise sobre a questão dos incentivos também
é bastante importante. E um último ponto que a gente tem ressaltado bastante com as empresas é essa análise de possíveis oportunidades fiscais ainda dentro do modelo atual. Então, assim, será que a minha empresa está se aproveitando de todos os créditos que ela poderia se aproveitar? Será que eu tenho todas as discussões judiciais que eu poderia ter dentro deste modelo? E por que isso? Porque quando a gente fala de discussão de crédito, a gente pode voltar aos últimos 5 anos. Então, assim, independentemente da reforma entrar em vigor em 26, né, a partir de 26, a gente ainda pode recuperar os 5 anos passados e continuar recuperando até a efetiva extinção desse modelo atual. Então, a gente tem ainda uma janela, né, de oportunidade grande aqui. E mais, né, o que a gente vê muito com os nossos clientes, eles podem ser grandes, organizados, com um ótimo jurídico, um ótimo, enfim, setor fiscal, contábil, mas sempre tem alguma coisa. Então, assim, acho que é o momento de olhar para dentro e ver se realmente não tem nada faltando, não tem nada sobrando, porque depois não vai dar, né? Porque depois que acabar o novo modelo, você não vai poder voltar para trás e falar, ah, não, então, mas eu tinha, tal. Então, o momento é agora e a gente realmente se surpreende com a quantidade de empresas, enfim, super bem organizadas, super bem orientadas, que acabam falando, ah, não, mas eu já fiz há 5 anos atrás. Não, tem que se fazer sempre, porque sempre tem alguma coisa que acabou fugindo do radar, né? Então, o momento é agora. Então, acho que esse é um fator importante aqui para quem está mais ligado aí na área fiscal contábil, para olhar para dentro, né? A gente está super à disposição também para. Vou deixar aqui já chegando ao final da apresentação, vou deixar aqui o meu muito obrigada, meus contatos para vocês. Qualquer dúvida, agora a gente vai abrir para perguntas, né, Lu? E discussão, mas já quero deixar aqui meus contatos e falar que foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada pela presença e estou aqui à disposição para responder dúvidas e interagir com vocês. Obrigada, Vanessa. Como Obrigada. sempre, muito precisa e brilhante na apresentação. Obrigada. E agora, pessoal, está aberta aí para as perguntas. Fiquem à vontade para interagir aqui com a Vanessa. O pessoal também que está no online, temos uma equipe aí que está acompanhando as mensagens do chat. Então, por favor, é só enviar para a gente que a gente começa o bate-bola. Tem timidez, gente. Bom dia, eu sou a Daniela da DHL. Tem uma pergunta aqui especificamente sobre comércio exterior do ICMS na exportação. Hoje ele é isento, né, como você disse. Sim. Como é que fica depois de 2032 ou até antes de tudo isso acontecer? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse tema. Tá bom, obrigada pela pergunta, Daniela. A ideia é que as exportações continuem sendo desoneradas, tá? Então, já tem uma previsão específica que, extinguindo o ICMS, passando a ser o IVA ele realmente continue na mesma sistemática do ICMS para não incidir sobre as exportações. Então, essa já é uma política do governo que deve continuar, né, com expressa previsão no texto da reforma. Então, a gente não espera que haja mudanças com relação à desoneração das exportações. Tá? Primeiro, parabéns pela apresentação, Obrigada. muito legal. Me chama a atenção sempre essa questão de contexto, né, em relação à reforma e as discussões mais acaloradas do Congresso Nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses setores incentivados, né, seja com redução de alíquota, seja com isenção, acho que é uma coisa que vai continuar sendo discutida. A gente sabe que tem muito lobby no Congresso Nacional e coisa do gênero. E eu queria que você falasse um pouco sobre como eles revisitam isso de tempos em tempos, porque nós temos um cenário posto hoje, mas como vai ser no futuro, né? Eu acho que a cada 5 anos eles vão repensar isso. Conta um pouco como você imagina que vai ser isso nos próximos anos. Obrigada, Renan, pela pergunta. Não, então, uma coisa bacana da reforma, né, e dessa previsão porque a ideia era não ter setor incentivado. Então, esse foi o primeiro, um dos pilares era esse, não ter setor incentivado. Mas aí foi impossível, né? Tendo em vista, inclusive, os setores que já eram incentivados atualmente, falei assim, como é que eu vou do dia para a noite perder meu incentivo? Perder minha carga tributária mais diferenciada. Então, o que o governo pensou foi, vamos tentar englobar nesses regimes diferenciados, com essas alíquotas, né, de 100, 60 e 30, mais ou menos os setores que já têm algum tipo de benefício, algum tipo de redução, com uma carga tributária menor, vamos englobar ali. Só que
vamos rever a cada 5 anos, né? Então, não vamos deixar na perpetuidade, para que isso, né, não seja alterado nunca, até para ver se aqueles setores, sei lá, entrou lá nos outros regimes diferenciados, clube de futebol, né? Será que, de fato, clube de futebol, né, nada contra, mas assim, será que, de fato, é um setor que precisa ser incentivado, né? Então, essa revisão periódica, ela é muito válida e muito importante para realmente verificar, porque o intuito do incentivo qual que é? É promover a economia, promover emprego, ver se realmente aquele setor é um setor estratégico, é um setor relevante. Então, rever a cada 5 anos, eu acho que dá essa segurança de que, de fato, assim, estamos olhando para o incentivo de um caráter realmente com um caráter muito mais estratégico do que só lobby, eu estou aqui, aquele setor é incentivado apenas por conta de um determinado lobby específico. Não, até pode ter sido num primeiro momento, mas se ele não mostrar, né, se o setor não mostrar que de fato ele precisa ter aquele incentivo, vai ser cortado. Então, assim, acho que foi um fator, assim, um ponto bom da reforma. Tem uma pergunta aqui, Ivan. Na verdade, eu tenho tanta dúvida que eu não consigo nem formular uma pergunta. Mas, e trabalhando com incentivo fiscal, você viu alguém inserindo no contexto, não só o contexto fiscal e tributário, alguém inserindo no contexto o aspecto prático dessa mudança? Um exemplo, o Porto de Santos consegue minimamente absorver qualquer aumento de volume? Eu te respondo que não, hoje não. Tem alguém vendo isso, porque é muito legal, a isonomia, legal. Mas como é que nós vamos fazer isso na prática? O aeroporto de Guarulhos e Viracopos absorver volumes adicionais? Como? Santos colapsada há muito tempo. Como? Tem alguém vendo isso? Ou estão fazendo o slide, o modelo bonito para o Jornal Nacional e deixa o pau quebrar? Tem alguém vendo isso ou não? Não, olha, gente, eu não tenho, dos bastidores, né, do que eu tenho escutado, assim, não estão vendo tanto esse aspecto operacional, não. Eles estão vendo mais, assim, do que vai ficar, né, vamos tentar implementar os pilares da reforma, né, e dentre os pilares da reforma está essa questão da justiça fiscal, da isonomia, da transparência, então os incentivos, eles não estão batendo com esses pilares, eles já não batiam antes por conta de todo esse litígio, né, mas, de fato, a gente tem uma série de questões, como a gente estava, acho que você não estava quando, né, eu estava falando mais dos incentivos, mas uma das questões que eu ressaltei era isso, como é que vai extinguir, pensando, por exemplo, Santa Catarina, né, que é um estado de incentivo, Espírito Santo, que é um estado de incentivo, vai acabar o estado? As empresas vão sair de lá, não vai, e aí, como é que vai ficar? Então, assim, parte do problema, em tese, o governo resolveria por conta desse fundo de compensação dos benefícios fiscais, que abrangeria não apenas as empresas incentivadas, como cobriria um pouco dessa questão do déficit dos estados. Mas acho que cobre muito pouco, né? Porque, assim, só a parte das empresas já vai acabar com aquele fundo ali de 160 bi, que, como eu disse, parece muito. Mas quando a gente vai ver na prática, não é muito pouco, né? Porque os volumes de importação, esses volumes de benefícios são muito altos. Então, Rafael, você respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, não estão, assim, na prática, não está se olhando muito para esse operacional da coisa e assim, isso também começa a nos gerar dúvidas se de fato, assim, é bonito no papel e aí na prática vai funcionar, né? E vai mudar, né? Extrema, sim, pois é, vários, né? Temos vários exemplos. Mas, o Rafael, se me permite, as cargas já entram pelos aeroportos e portos de São Paulo. E para isso é só remover para LibraPort que a gente dá conta de operar. Muito bem, muito bem. Dá conta. Boa. Acho que a gente tem uma pergunta do outro lado também. A minha pergunta é sobre regime especial aduaneiro. Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem o regime RECOF e tem o RESE também, né? Então, um é federal e outro estadual. E a dúvida é que impacto, se você já tem essa informação, sobre os regimes especiais aduaneiros. Então, não tem ainda uma resposta objetiva para essa pergunta, mas, a princípio, os regimes eles vão ser revistos de alguma forma. Não há uma previsão aqui no texto da reforma para extinção dos regimes aduaneiros, porque, assim, o foco realmente, apesar de impactar comércio exterior, ela não foi focada em comércio exterior, né? Então, o que a gente está imaginando é que vão vir, pode ser
que virão. Pode ser que seja por meio de alguma dessas leis complementares que vão ali aparar as arestas, que trate especificamente sobre regime exterior, sobre comércio exterior de uma forma geral, porque se a gente está acabando com, né, estamos substituindo, né, tributos incidentes sobre a importação, faz todo sentido que haja uma regulamentação específica sobre o setor aduaneiro. Então, pode ser que venha em alguma dessas leis complementares, mas hoje, no texto, a gente não tem essa informação de como é que ficaria, mas impactaria de alguma forma, porque minimamente, assim, os mesmos tributos não vão ser esses, né? Então, assim, a gente vai ter um IVA, ao invés de, por exemplo, no REFCOF, né, que você tem o PIS/COFINS, todos os incentivos dentro do RECOF. Então, ainda, infelizmente, não temos essa pergunta, mas deve ter um tratamento específico vindo, assim como veio esse projeto de lei, especialmente para imposto de importação e imposto de exportação, agora no início de março, a gente está esperando que venham outros projetos como esse nos próximos meses, mais voltado para a Comex. Obrigada. Van, pegando o teu último slide, né, sua recomendação sobre o que fazer ainda em 2024, a gente viu os últimos anos, nós acompanhamos os últimos anos do comércio exterior sendo mobilizado e todo o desenho logístico sendo atuando em função dos benefícios fiscais. Acho que a gente pode afirmar, então, que a recomendação desse momento, para quem está no processo de habilitação, está pensando nisso ou está em processo de renovação, talvez o correto seria priorizar novamente o modelo logístico, a viabilidade logística, se aproveitando dos estados que têm essa flexibilidade de liberação fora do estado, né, de nacionalização fora do estado, esperando o que está por vir, né? E aí só quando a gente tiver um cenário seguro, todas as regras colocadas no jogo, aí sim fazer um movimento um pouco mais robusto, correto? Correto, Lu. Eu acho que é um momento, de fato, assim, como em tese, de novo, eu estou falando bastante em tese, né? Mas que haveria essa questão aí da extinção em 2032, fazer mudança, quem não tem ainda os incentivos, realmente pensar em toda uma alteração, né? Que vai impactar a logística, que vai impactar a mudança, que vai, né? Fazer muita coisa agora, acho que não é o momento, acho que talvez rever para pensar em outros aspectos, né? Exatamente, utilizando a estrutura que já tem hoje, né? O que é possível mexer minimamente utilizando a minha estrutura, porque assim, a priorização é isso, como a gente está falando de destino, é priorizar mercado consumidor, né? Se for fazer algum investimento, onde que está? Eu vou priorizar a logística, né? E não efetivamente priorizar apenas e tão somente o incentivo, se a gente tomar como premissa que ele talvez não seja mais tão relevante, né, nos próximos anos. Então, mas é isso, né? Até como eu estava falando ali, respondendo a pergunta do Rafael, assim, é até difícil de imaginar, né, Rafael? Assim, como que isso vai se operacionalizar, mas assim, a gente precisa trabalhar com o texto que está posto, né? E ainda com as regras que a gente tem aqui. Vamos ver o que vai vir de dinheiro complementar, vamos ver o que vai vir também dos estados, né? E uma parte importante que eu acabei não comentando, eu falei de CONFAS no início, aqui a gente vai ter um comitê gestor do IBS, tá? Que vai ser semelhante à função que vai ser, isso tem a ver com a questão dos incentivos, porque esse comitê gestor do IBS, ele também vai tratar de incentivos, ele vai tratar dessas questões e de relações entre estados e municípios, assim hoje como faz o CONFAS, mas aí é só no âmbito estadual, mas esse comitê gestor vai ter representantes tanto dos estados quanto dos municípios para tratar de questões aí das mais diversas que afetam essa relação entre estados e os benefícios tá ali intimamente relacionado, né? Então, só é importante também falar que isso está previsto na reforma. A intenção dessa reforma também era unificar a alíquota que nem você colocou, que era 7,5, né? Que seria para todos os estados. Só que aí, com a histeria dos estados, acabaram que abrindo um pouquinho, que eles podem também informar a alíquota que eles quiserem, né? Mas não pode ultrapassar o teto, né? Então, tem uma alíquota, ela vai ser de referência. Eles vão ter alguma margem de manobra para estabelecer dentro dos próprios municípios e estados, mas sem ultrapassar o teto, né? E o que a gente está vendo hoje, falando um pouco de bastidores, né? Diversos estados aumentando e municípios aumentando as suas alíquotas para tentar antecipar a arrecadação antes da entrada em vigor da reforma, né? Então, é um movimento que, assim, é totalmente contrário a todo o princípio da reforma, mas que, na prática, aí cada um vai atrás dos seus próprios interesses e os estados estão correndo atrás da arrecadação que eles ainda conseguem fazer de forma unilateral, né, com a competência que hoje eles têm.
né? Mas sim, eles vão ter, como eu disse no início, a competência constitucional dos estados, né, o nosso princípio federativo, ele não mudou, né? Então, os estados e os municípios, eles continuam tendo independência para legislar e para, enfim, mas eles vão estar muito mais fechados ali, é uma competência, é uma liberdade, né, de legislar e de instituir muito mais limitada do que eles têm hoje, né? Mas eles continuam eles vão poder ter a margem ali de instituir as suas alíquotas. Aí teria que ser menor que o teto. Isso, não pode ultrapassar o teto. Obrigado. Agradecer mais uma vez a Vanessa Cardoso, que, como eu disse, né, foi brilhante na apresentação, acho que isso é consenso, né, a clareza com que ela consegue expor um tema tão complexo, então, obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês. Obrigada a todos vocês que participaram, que estiveram aqui conosco durante o presencial, que tiveram a paciência de a gente resetar o processo. Para o pessoal do online, o nosso pedido de desculpas e agradecimento por toda a paciência também em relação às intermitências que nós tivemos. A gente está trabalhando já para corrigir esse processo e a gente tem todo o documento, todo o material gravado. Então, não só a apresentação da Vanessa vai ser amplamente divulgada para vocês, mas também o que foi gravado aqui durante todo o nosso evento vai subir no nosso YouTube. E a gente vai divulgar isso para que vocês possam rever o material todo, a apresentação toda da Vanessa, esse bate-bola, que obviamente não vai estar no conteúdo, mas que foi bastante rico no final. E aí, para quem não conseguiu pegar plenamente o que foi apresentado, vai conseguir ter acesso a essa informação, tá certo? Obrigada, pessoal. Para o pessoal do online, a gente se despede agora. Para o pessoal do presencial, a gente convida para um brunch, a gente fica mais um pouquinho aqui. E até a próxima. Provavelmente em julho ou junho, julho, a gente se encontra de novo. Tá certo? Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Lu.